Hoje em dia, é difícil uma pessoa cometer um assassinato e não ser descoberta. Há câmeras por todos os lados, inclusive nas ruas. Mas as coisas nem sempre foram assim. Ao longo da história, aconteceram muitos assassinatos que permaneceram sem solução. Alguns exemplos são os casos do O Homem do Machado de New Orleans, Jack o Estripador e o Assassino do Zodíaco. Hoje, eu iria contar para vocês a história antiga de um serial killer, que até hoje permanece sem solução. O caso do açougueiro de Cleveland. Bom, eu sou o detetive Bira. E vocês, estão bem? Então, um fato curioso sobre o caso que vou contar hoje é que quando os crimes aconteceram, eu nem era nascido. Tudo começa em setembro de 1934, na cidade de Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. E quando um homem chamado Frank Lagasse, de 34 anos, estava à beira do lago, procurando por galhos de árvores, ele avistou um tronco flutuando na água. Mas, na verdade, se tratava do torso de uma mulher. A mulher tinha sido desmembrada e jogada no lago. Ali começava a longa história de um serial killer. A polícia percebeu que o torso da mulher tinha sido tratado com algum tipo de óleo, dando à pele uma aparência de couro. Era impossível identificar de quem era o corpo. Mas as autoridades estimaram que a mulher tinha cerca de 30 anos de idade. Os policiais disseram que o corpo deveria estar na água há mais ou menos 3 a 4 meses. A mulher não foi identificada e também não encontraram o resto do corpo. O que se pensou na época foi que ela era vítima de um assassinato que não deixou rastros. Mas ninguém imaginava ser apenas o primeiro crime de um serial killer. Essa mulher ficou conhecida como a Vítima Zero. Nas ruas de Kingsbury Run, uma área do lado sudeste de Cleveland, parecia que tudo estava tranquilo. Até que em setembro de 1935, foram encontrados mais corpos. 2 jovens chamados James Wenger e Peter Pastora encontraram o corpo de um homem decapitado. A polícia foi chamada e iniciou-se a busca pela cabeça da vítima. Durante as buscas, a polícia acabou encontrando um segundo corpo, também decapitado. As 2 cabeças foram encontradas parcialmente enterradas no mesmo local. A polícia também encontrou um balde de metal com uma substância oleosa que tinha sido misturada com sangue. Além de decapitação e da frieza do assassino, as autoridades também afirmaram que os homens tiveram seus pênis removidos. Um dos corpos era de Edward Andrassy, filho de 28 anos de imigrantes húngaros. Ele costumava ter envolvimento com gangsters e pessoas de caráter duvidoso. Edward ficou conhecido como Vítima 2. O segundo corpo nunca foi identificado e ficou conhecido como a Vítima 1. A polícia investigou e analisou todas as pistas, mas não conseguiu chegar a nenhum suspeito. Foi então que o prefeito da cidade resolveu chamar um especialista para tentar colocar ordem na cidade. Elliot Ness. Era um agente do Tesouro americano, famoso por seu trabalho para fazer cumprir a lei seca na cidade de Chicago. Ele foi líder de uma equipe lendária apelidada de Os Intocáveis, notabilizada pela participação na prisão do gangster Al Capone. Elliot fez um verdadeiro limpa na cidade de Cleveland, acabando com a corrupção, com casas de jogos e colocando a polícia nas ruas da cidade. Ao que tudo indicava, Elliot tinha conseguido deixar as ruas de Cleveland mais seguras. Sua passagem por lá foi rápida, porém efetiva. Mas a paz em Cleveland
duraria pouco tempo. No dia 26 de janeiro de 1936, numa fria noite de inverno, uma funcionária da indústria Hart encontrou o corpo mutilado de uma mulher. Os membros estavam na frente da empresa, enrolados em jornais e dentro de 2 cestos. A cabeça dessa mulher nunca foi encontrada. A mulher tinha morrido de uma forma muito semelhante com a morte de Edward. Ela foi identificada como Florence Polillo, garçonete, atendente de bar e, claro, prostituta. A polícia investigou, mas mais uma vez não conseguiram encontrar pistas de um suspeito. Seis meses depois, 2 garotos encontraram a cabeça de um homem embrulhada cuidadosamente em algumas roupas. O resto do corpo foi encontrado tempos depois, em um arbusto que ficava em frente ao departamento de polícia da região. Para a polícia, isso parecia ser uma grande afronta. A vítima possuía 6 tatuagens que poderiam ajudar na identificação. As fotos das tatuagens rodaram os estúdios de todo o país. E até um molde de gesso da cabeça da vítima foi feito. Mas nunca conseguiram identificar a vítima. O corpo do homem mostrava que ele estava bem nutrido. Tinha barba, usava roupas limpas e relativamente novas. Com isso, a imprensa logo tratou de ligar todos os assassinatos a uma só pessoa. O The Cleveland Press publicou uma manchete com os seguintes dizeres: "Caça ao diabo em 4 decapitações." Já eram 4 vítimas, todas elas tinham sido decapitadas, e a polícia não tinha nem ao menos uma suspeita de quem tinha cometido todos aqueles crimes. Elliot Ness então foi se encontrar com o sargento James Hogan e David Cowers, chefe do laboratório criminal. Eles começaram a discutir se os assassinatos tinham ou não tinham ligação. Hogan achava que os assassinatos não tinham ligação, mas Elliot e Cowers concordavam com a imprensa e achavam que os crimes estavam conectados. Com isso, a imprensa já estava chamando o assassino de o açougueiro louco. Enquanto a polícia estava ainda tentando identificar o homem tatuado, mais uma vítima do serial killer foi encontrada. A vítima dessa vez era um homem de 40 anos. Ele também tinha sido decapitado e seu corpo já estava em estado de decomposição. O estado do corpo indicou que o crime tinha acontecido há mais ou menos 3 meses. Todas as decapitações mostravam que o assassino tinha habilidade para cortar, pois não era apenas um corte brutal. Foi então que no dia 10 de setembro de 1936, a polícia encontrou a 6ª vítima do açougueiro de Cleveland. O tronco de uma pessoa foi encontrado em um lago e enviado para o necrotério. A polícia então começou a procurar os restos mortais do corpo dentro do lago. Com as buscas, milhares de curiosos acompanhavam o trabalho da polícia e, sem sombra de dúvida, o assassino poderia estar no meio da multidão, saboreando o momento em que as autoridades procuravam os membros da sua vítima. O mergulhador acabou encontrando o resto do corpo da vítima. Na época, um jornal local chamado Cleveland News até publicou um artigo oferecendo $1.000 por informações sobre o açougueiro de Cleveland. Depois de analisar o corpo, as autoridades viram que quem estava matando todas essas pessoas era um profissional que conhecia a anatomia do corpo humano e sabia lidar com lâminas, especificamente com amputações. Elliot então montou uma equipe com 20 detetives para trabalhar no caso. Eles entrevistaram cerca de 1.500 pessoas.
mas não conseguiram pistas sobre o assassino. Enquanto isso, Coroner Pierce reuniu uma equipe de especialistas como Ruben Strauss, o patologista que trabalhou nas vítimas anteriores, o promotor de justiça Kulitan, o chefe de polícia Matovitz, o tenente Cowers, o inspetor Joseph Scriveney e o sargento Hogan. Eles fizeram reuniões para discutir quem era o assassino e concluíram que o serial killer era um homem. Que a primeira mulher morta não poderia ter conexão com os outros crimes, que esse homem era psicótico, mas não louco, e que por isso era capaz de estar no meio da multidão. Eles também concluíram que o assassino era um possível açougueiro, caçador ou enfermeiro. No dia 23 de fevereiro de 1937, metade do corpo de uma mulher foi encontrado em uma rua da cidade. Os braços, pernas e cabeça da vítima nunca foram localizados, assim como sua identidade, claro. Com isso, eram 7 vítimas. Mas a história não acaba por aqui. Pouco tempo depois, um menino de 14 anos encontrou o crânio de uma mulher, próximo a uma ponte da cidade. Na área, a polícia encontrou um saco com seus restos mortais. A mulher, uma prostituta chamada Rose Wallace. Pouco tempo depois, no dia 6 de julho de 1937, o corpo decapitado de um homem foi encontrado dentro de um rio. Dessa vez, os órgãos internos do homem tinham sido retirados junto com seu coração. As investigações continuaram, mas a polícia não conseguia uma pista sequer do assassino. Em abril de 1938, um homem encontrou o tronco de uma mulher nas margens de um rio da cidade. Depois de um tempo, os investigadores encontraram os restos do corpo dentro de 2 sacos. A mulher tinha entre 25 a 30 anos e também tinha sido decapitada. O tempo foi passando e as autoridades continuavam sem pistas. Na noite de 18 de agosto de 1938, 3 coletores de sucata, entrando em um lixão, encontraram o torso de mais uma vítima. Enquanto a polícia vasculhava a área para encontrar alguma prova, eles descobriram os restos mortais de mais uma vítima. Dessa vez, de um homem que tinha entre 30 a 40 anos de idade. A imprensa então começou a criticar Elliot, falando que ele era incapaz de capturar o açougueiro. As autoridades estavam ficando malucas. Havia muita pressão da imprensa e dos moradores de Cleveland. Porém, para a sorte de todos, os assassinatos simplesmente terminaram repentinamente. Em janeiro de 1939, uma carta enviada de Los Angeles para o Cleveland Press e dirigida ao chefe de polícia foi a última chamada pública sobre os assassinatos do açougueiro. Até houve alguns suspeitos, mas não existiam provas para incriminá-los. Os assassinatos cometidos pelo açougueiro de Cleveland são uma marca sombria e selvagem da história da cidade. Ainda há um debate sobre quantas pessoas morreram. Uns dizem que foram 12, outros afirmam que foram cerca de 24 assassinatos. Mas, teoricamente, o caso ainda está em aberto. Embora ainda tenha havido poucos esforços nas investigações. Esse, caros amigos, foi um dos casos que eu estudei e que me inspirou a ser detetive particular. Será que se eu estivesse lá, a história teria sido diferente? Por hoje é isso. Mas nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.